Olá, um forte abraço a todos. Vamos voltar a falar sobre o direito das coisas. Nesse encontro, de maneira especial, vamos abordar as características e as principais diferenças que existem entre os dois importantes ramos do direito patrimonial, o direito pessoal e os direitos reais. Num primeiro momento, vamos fazer uma breve retrospectiva sobre tudo aquilo que foi afirmado e tratado no encontro anterior. Então vamos novamente falar sobre o conceito de direito das coisas, a sua amplitude e, em especial, a sua caracterização. Vamos também falar sobre os direitos reais, de que maneira eles se configuram e fazem-se presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, para daí então, na sequência, falarmos sobre as características dos direitos reais e estabelecermos uma nítida diferenciação entre os direitos reais e os direitos pessoais. Então, regressando àquilo que nós havíamos conversado no encontro da semana passada, vamos relembrar e entender que nas nossas relações, no nosso meio social, nós acabamos estabelecendo contato com pessoas e também com bens. O direito, ocupando-se de sua função social, o direito cumprindo com a sua missão de regular a nossa vida em sociedade, como não poderia deixar de ser, ele também regula não só as relações jurídicas que se estabelecem entre pessoas, como também as relações jurídicas que se estabelecem entre pessoas e entre bens. Lembrando que devemos ter, como conceito de bem, toda e qualquer coisa corpórea dotada de valor econômico que possa ser apropriada pelo homem. E que coisas é um gênero que abrange a figura dos bens muito mais ampla, que tem um conceito que pode ser direcionado e entendido como sendo tudo aquilo que não é humano. Ou seja, então, quando nós falamos de coisas, estamos falando de algo muito mais amplo. Tudo aquilo que tem alguma espécie de existência corpórea é entendido como sendo uma coisa, já que não possui existência humana. Já devemos entender como sendo bens tudo aquilo que existe, que tem existência corpórea e automaticamente é dotado de valor econômico, e por isso há um interesse por parte dos sujeitos de direito de se apropriar destes bens. Feita então essa breve rememorização daquilo que nós havíamos entendido no encontro da semana passada, em especial com relação a essa diferença entre coisas e bens, e que o direito das coisas é sim o ramo do direito civil que procura regular essas relações jurídicas que se estabelecem entre pessoas e entre bens, fica aberto o caminho para que nós possamos aí então entender as características dos direitos reais e também a diferença que existe entre os direitos reais e os direitos pessoais, que de maneira breve nós havíamos tratado no encontro anterior. Vejamos, os direitos reais são as relações jurídicas propriamente ditas que se estabelecem entre pessoas e entre bens. Então, quando nós falamos, por exemplo, do maior e mais clássico direito real, que é o direito de propriedade, nós estamos nos referindo a uma relação jurídica que se estabelece entre uma pessoa, seja ela física ou jurídica, e também um bem, que é o objeto dessa relação jurídica. Portanto, os direitos reais, eles se caracterizam justamente dessa maneira. Eles se caracterizam como sendo as relações que se estabelecem entre sujeitos de direito e, de outro lado, tendo como objeto dessas relações jurídicas aquilo que nós chamamos de bens. É importante nós termos em mente que, diversamente, nas relações de direito pessoal, nós temos de um lado pessoa
né? Nós temos um sujeito de direito e do outro também uma pessoa, também um sujeito de direito, seja ela pessoa física, repito, ou uma pessoa jurídica. Logo, dentro do âmbito dos direitos pessoais, as relações jurídicas elas se estabelecem entre pessoas. Dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos ver agora que as principais características dos direitos reais são a sua oponibilidade erga omnes, que quer significar que os direitos reais eles são oponíveis a toda a coletividade. Logo, quando uma relação jurídica se estabelece entre uma pessoa e do outro lado um bem, toda a coletividade, de uma forma geral, todas as pessoas que se deparam com essa relação jurídica precisam respeitar essa relação que existe entre um sujeito de direito e um bem. Em termos práticos, fica extremamente fácil nós visualizarmos isso. Pensem na seguinte situação: se eu estou transitando pelas ruas de minha cidade com o meu veículo e sou, obviamente, proprietário deste veículo, em razão desta existência de uma relação jurídica minha para com aquele bem, chamada de direito de propriedade, todas as pessoas que integram esta mesma coletividade precisam respeitar essa relação de domínio que existe entre a minha figura e a figura daquele bem que está sujeito a este mesmo domínio. Por isso que se afirma que os direitos reais têm como característica a oponibilidade erga omnes. Além disso, né, é muito comum e marca os direitos reais aquilo que nós chamamos de direito de sequela. O direito de sequela quer significar que o titular do direito real pode buscar o bem aonde quer que ele se encontre. Se nós nos dirigimos à ideia de propriedade estabelecida no Código Civil Brasileiro, nós vamos observar que, dentre os poderes conferidos ao proprietário, encontra-se o poder de reaver o bem aonde quer que ele injustamente se encontre. Então, o direito de propriedade, que é o direito real por excelência, ele concede ao proprietário a possibilidade de reaver o bem aonde quer que ele se encontre. E a essa possibilidade, a esse direito, nós damos o nome de direito de sequela. Alguns preferem chamar, né, este direito, nominar essa possibilidade conferida ao titular do direito real, de direito, ou melhor, como uma característica de elasticidade do direito real. Como se entre o sujeito de direito e o bem objeto do direito real existisse uma espécie de vínculo elástico, que mesmo quando colocados em distância, isso não impede que o titular do direito e o bem sejam unidos novamente, que o titular do direito possa buscar o bem aonde quer que ele se encontre. É dessa maneira que nós devemos entender essa característica dos direitos reais, que é o direito de sequela. Em termos práticos, vamos tomar como exemplo a situação em que alguém é desapropriado de um bem que seja de sua propriedade e deseja ser, ou melhor, deseja reivindicar esse bem. Então, sujeito que tem um imóvel apossado por pessoas que injustamente passam a ocupá-lo, esse proprietário pode, invocando o direito de propriedade, reivindicar que esse imóvel volte para as suas mãos, que volte a estar sob o seu domínio. Prosseguindo, ainda temos como característica dos direitos reais o fato de que alguns direitos reais, em especial os direitos reais de garantia, eles concedem um direito de preferência. Então vamos imaginar que, existindo uma hipoteca que recaia sobre um imóvel, aquele que é beneficiado pela existência
da hipoteca, o credor hipotecário, ele pode, diante do inadimplemento da obrigação garantida pela hipoteca, buscar o bem para garantir o cumprimento da obrigação. E isso lhe confere um direito de preferência sobre todos os outros possíveis credores do proprietário daquele bem que foi dado em garantia. Então, se eu sou o proprietário de um bem, contraio um empréstimo em uma instituição financeira e instituo uma hipoteca para garantir o cumprimento da obrigação, quero dizer que eu vou pagar todas as prestações referentes ao contrato que eu estabeleci com essa instituição financeira, não havendo o cumprimento da obrigação, o credor hipotecário terá um direito de preferência sobre aquele imóvel, que possibilitará que, em detrimento dos outros credores, aquele bem sirva primeiramente para garantir o cumprimento das obrigações atinentes àquele contrato. Então isso é a característica, dessa forma que deve ser entendida, a característica do direito de preferência que recai sobre os direitos reais. Além disso, os direitos reais são direitos renunciáveis. Por quê? Porque aqueles bens, ou melhor dizendo, aqueles direitos catalogados lá no artigo 1225 do Código Civil Brasileiro, que são considerados direitos reais, eles podem ser abandonados. Por exemplo, se eu sou o proprietário de um automóvel, eu posso, não desejando mais submeter aquele bem a que ele satisfaça aos meus interesses, eu posso renunciar o direito de propriedade, abandonando aquele bem, fazendo com que ele se torne uma coisa abandonada e, portanto, a partir desse momento, passível de apropriação por outras pessoas. Tanto é verdade que a apropriação ela é também uma forma de aquisição da propriedade, em especial das coisas abandonadas, porque as coisas que estão abandonadas, que não possuem nenhum dono, estas coisas elas podem ser apropriadas por quem quer que seja. E aí entre elas passará a existir, obviamente, uma relação jurídica, um direito de propriedade. Prosseguindo, temos ainda como característica dos direitos reais a possibilidade de incorporação por meio da posse. Nós vamos ver mais à frente que a posse ela é uma relação de fato que se estabelece entre uma pessoa, seja ela física ou jurídica, e uma coisa, um bem, como preferirem chamar, já que nós já entendemos que o conceito de coisa ele é mais amplo e que o conceito de bem ele é um pouco mais restrito. Então, voltando à ideia de posse, quando nós estamos diante de um bem, obviamente é possível e é marca característica dos direitos reais, embora posse não se confunda com o direito real, que por força da existência de um direito real, eu possa me apropriar do objeto deste direito real e sobre ele exercer atos de posse. Tanto é verdade que quando a posse, quando a propriedade ela é plena, automaticamente nós temos centradas nas mãos de uma única pessoa as figuras da posse e da propriedade. No que pese, em algumas circunstâncias, nós podemos ter, com relação a um único bem, a figura de um possuidor e de um proprietário ao mesmo tempo. Ainda como característica dos direitos reais, temos a possibilidade de que os direitos reais sejam adquiridos por meio de um instituto chamado uso capião, que será também objeto de estudo nos nossos próximos encontros. A uso capião é uma espécie de uma espécie de prescrição aquisitiva de um direito real. Em regra, a uso capião é utilizada como forma de aquisição da propriedade. No entanto,
outros direitos reais também são passíveis de uso capião, como é o caso das servidões. Portanto, em virtude da existência dos direitos reais, nós temos também a existência de um outro instituto que é a uso capião. E a uso capião é considerada pela doutrina uma marca característica dos direitos reais por ser uma forma de aquisição originária de direitos reais, em especial do direito à propriedade. Prosseguindo, vamos entrar num ponto que já foi objeto de muita discussão, não só na esfera doutrinária, como também na esfera jurisprudencial, que é o fato de ser ou não os direitos reais formados por um rol taxativo. O que eu quero dizer com isso? A grande maioria da doutrina entende que são direitos reais tão somente aqueles previstos no artigo 1225 do Código Civil Brasileiro. Então, se nós nos remetermos ao Código, nós vamos ver que lá existe um extenso rol de direitos intitulados como sendo direitos reais. Lá no artigo 1225, conforme eu vim dizendo a vocês, nós temos como sendo direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador, o penhor, a hipoteca, a anticrese. E vejam vocês que esse rol de direitos reais, destacados lá em azul, olha o que diz o caput do artigo 1225, são direitos reais. Ele já foi alterado em diversas ocasiões para que ocorresse a inserção de novas espécies de direitos reais. Em 2007, nós tivemos a inserção nesse rol da concessão de uso especial para fins de moradia. Já em 2017, pela Lei de Regularização Fundiária, a concessão do direito real de uso e também o direito real de laje. Todos esses direitos reais serão estudados por nós nos nossos próximos encontros. Mas aqui o objetivo é nós aclararmos a discussão que existe em torno de serem direitos reais tão somente aqueles previstos no artigo 1225. E o que tem predominado na doutrina é ainda a ideia de que são sim os direitos reais um rol taxativo. Quer dizer, nós temos direitos reais e são eles somente aqueles previstos no artigo 1225. Só que a discussão é tamanha que, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça foi chamado a se manifestar sobre uma situação que envolve um instituto oriundo do direito norte-americano chamado time-sharing. E neste caso específico, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, pelas características que possui o time-sharing, ele seria considerado um direito real, no que pese não estar ele no artigo 1225 do Código Civil. Já que, conforme nós acabamos de ler, ao passarmos por todos os incisos do artigo 1225, ali não está o time-sharing. Após esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive eu sugiro que os senhores façam a leitura, o nosso Código Civil brasileiro foi modificado para que houvesse a inserção como uma espécie de condomínio daquilo que nós chamamos de multipropriedade. No direito brasileiro, o time-sharing passou a ser considerado uma espécie de multipropriedade, em que os titulares desse direito passam a ter frações de hora de uso do bem objeto da multipropriedade. Isso é muito comum, por exemplo, em imóveis voltados ao lazer. Então as pessoas não costumam utilizar um imóvel voltado ao lazer durante todo o ano. Então às vezes é mais conveniente que elas fracionem a possibilidade de usar esse imóvel.
Então todas as pessoas ingressam e fazem uso do imóvel na condição de proprietários, porque arcaram com os custos referentes à aquisição do bem imóvel e daquilo que sobre ele foi edificado, mas fracionam entre elas a possibilidade de usar o bem. Então, nessas circunstâncias, nós temos aquilo que o direito norte-americano chama de time sharing. E o time sharing esse instituto chamado time sharing foi entendido, foi considerado pelo Superior Tribunal de Justiça como sendo, sim, um direito real, no que pese não estar aqui previsto. Portanto, vejam que essa questão que envolve essa característica dos direitos reais, a taxatividade, ela é e sempre será objeto de discussão na doutrina. E eu vejo isso de uma forma bastante clara e evidente como decorrência do fato de que, primeiro, quando nós falamos de direito, as modificações elas acontecem no mundo social, no mundo dos fatos. E aí depois elas acabam sendo incorporadas ao mundo do dever ser, ao mundo do direito. Portanto, alguns institutos, logo quando surgem, discute-se a respeito deles a sua natureza jurídica. E aí, posteriormente, depois de aprofundados os estudos, isso acaba trazendo reflexos legislativos e aquele instituto, então, ele recebe a sua devida alocação, seja como um direito de natureza pessoal, seja como um direito de natureza real, como acabou acontecendo com o time sharing, que foi jurisprudencialmente considerado um direito real e depois foi inserido como uma forma de propriedade, que é sim um direito real, é o direito real por excelência. Regressando àquilo que nós estávamos analisando, depois de termos visto as características dos direitos reais, agora fica fácil então nós diferenciarmos os direitos reais dos direitos de natureza pessoal. Vejam que, quando nós tratamos do direito patrimonial, que é objeto de regulação por parte do Código Civil brasileiro, nós temos, de um lado, os direitos de natureza pessoal. Aí compreendidas as obrigações, os contratos, o direito de empresa, obrigações relacionadas ao direito pessoal que estão, por exemplo, dentro do âmbito do direito de família. Temos a exclusão do direito sucessório por uma expressa disposição legal que impede que a herança seja objeto de eventual contrato, mas a maioria dos outros ramos do direito civil podem sim ser objeto de relações de direito pessoal, podem ser objeto de contrato. E, conforme eu vinha dizendo, os direitos reais, que são marcados por essa característica de ser as relações jurídicas que se estabelecem entre pessoas e bens. Vamos à primeira diferença, então. Direitos reais são relações jurídicas entre uma pessoa e uma coisa. E direitos pessoais são relações jurídicas entre uma pessoa e outra pessoa. Portanto, quando nós temos, vamos ver aqui se eu consigo auxiliá-los de uma melhor forma, quando nós temos relações de direito pessoal, essas relações têm, num dos polos, como sujeito ativo a figura do credor, e no outro polo, como sujeito passivo, a figura do devedor. E como objeto da relação jurídica, uma prestação, que pode ser um dar, um fazer ou um não fazer. Já quando a relação é de direito real, nós temos em um dos polos da relação jurídica a figura do titular do direito real e no outro polo um bem. E o bem é que é o objeto da relação jurídica. Estabelecida essa diferença inicial, que já havia sido apontada por nós anteriormente, nós temos o fato de que, no âmbito dos direitos reais, temos como característica a publicidade.
E essa publicidade é marcada pelo fato de que o direito de propriedade sobre os bens imóveis, ele é adquirido por meio da transcrição do registro. Então, alguém só pode ser considerado proprietário de um imóvel quando lá na matrícula do imóvel houver a transcrição do registro. Isso quer significar que no registro público foi modificada a figura do proprietário. A propriedade passou das mãos do sujeito A para as mãos do sujeito B por meio da transcrição do registro imobiliário. E com relação aos bens móveis, a propriedade ela se transmite por meio da tradição, que é um ato de entrega. É claro que nós temos situações em que a tradição ela é presumida, como acontece na situação em que eu compro um apartamento e as chaves do apartamento me são entregues. E nós temos, nesse caso, uma espécie de tradição presumida. No entanto, em regra, a tradição ela se opera também de maneira pública. Vejam o seguinte, quando nós nos referimos à aquisição de um bem móvel, e eu compro uma determinada revenda um veículo, aquele veículo, quando ele me é entregue, eu acabo adquirindo a propriedade desse bem. E com relação à aquisição, com relação, melhor dizendo, aos direitos de natureza pessoal, nós temos a aplicação do princípio da autonomia privada, que estabelece uma nítida liberdade de contratação entre os sujeitos. Vejam então que com relação aos direitos reais nós temos o princípio da publicidade e com relação aos direitos pessoais o princípio da autonomia privada. Já com relação aos efeitos dessas relações jurídicas, nos direitos reais nós temos como marca característica a sua oponibilidade a toda a coletividade. O seu efeito erga omnes. Já com relação, obviamente, aos direitos pessoais, nós temos um efeito inter partes, porque vigora no âmbito dos direitos pessoais o chamado princípio da relatividade. Se duas pessoas entabulam entre elas um contrato, é claro que este contrato só produzirá então efeitos entre as partes contratantes. Eu não posso criar obrigações para um terceiro por meio de um contrato. O contrato ele decorre da vontade dos contratantes. E se o terceiro não manifestou nenhuma espécie de vontade, é lógico que esse contrato ele só trará obrigação para as pessoas envolvidas nessa relação contratual. Nessa linha de raciocínio, os direitos reais são um rol taxativo, conforme nós mencionamos anteriormente, previsto lá no artigo 1225 do Código Civil Brasileiro. Já os direitos de natureza pessoal formam um rol exemplificativo, porque temos a aplicação do princípio da autonomia privada. Ainda que nós tenhamos contratos regulados de maneira expressa, os chamados contratos típicos pelo Código Civil Brasileiro, há uma nítida possibilidade de que as partes contratantes possam mesclar as espécies de contratos existentes ou ainda mesmo criar espécies contratuais não reguladas pelo Código Civil. Portanto, nós temos um rol exemplificativo de contratos regulados pelo Código Civil Brasileiro. Então, o Código Civil ele traz espécies contratuais, mas ele não limita o direito de contratar, que é amplo em virtude do princípio da autonomia privada que rege os contratos e as relações de natureza obrigacional. No que pese também a exemplo dos direitos reais, de que os contratos precisam cumprir com sua função social, o que acaba sendo um limitador, porque há uma ingerência do Estado com relação às relações jurídicas que se estabelecem, seja entre pessoas e bens, e entre duas pessoas, que é o que acontece no âmbito dos direitos obrigacionais. Em se tratando de direitos reais, a coisa responde pelo cumprimento da obrigação, porque eu posso exercer o direito de sequela, ou melhor, é importante que nós não façamos
né, quando nos referimos aos direitos reais, menção à expressão obrigação, porque ela é própria necessariamente, né, no âmbito dos direitos pessoais, e eu nesse momento não desejo que os senhores façam uma espécie de confusão com relação a isso, mas com relação aos direitos reais, existe essa possibilidade de exercermos os direitos de sequela, que é o direito de reivindicar a coisa objeto do direito real, aonde quer que ela se encontre. Com relação aos direitos pessoais, são os bens do devedor que irão responder pelo cumprimento das suas obrigações. Então, quando eu crio, por meio da minha vontade, obrigações que por mim devem ser adimplidas, devem ser cumpridas, e eu não cumpro com essas obrigações, dando aso à existência de um inadimplemento, o que pode fazer o credor é direcionar suas forças no sentido de apropriar algo que integre o meu patrimônio para que o meu patrimônio sirva ao cumprimento da obrigação. Então, o Estado ele regula, ele cria atos de expropriação que podem ser praticados por meio de um processo, a fim de que esses atos de apropriação venham a implicar posteriormente na alienação do bem, e o resultado dessa alienação, o resultado da venda do bem, seja entregue ao credor como forma de pagamento. Por isso que se afirma, então, que no âmbito do direito obrigacional é o patrimônio do devedor que acaba necessariamente prestando-se a servir como garantia do cumprimento das obrigações por ele assumidas. E por fim, com relação aos direitos reais, há uma tendência de que eles sejam, ou que eles surjam para serem permanentes. Não necessariamente que eles irão perdurar e existir por toda a eternidade, mas sim que eles se estabeleçam de forma permanente. As pessoas, quando, em regra, adquirem o direito de propriedade sobre determinado bem, elas têm a pretensão de manter este bem, né, em seu patrimônio durante toda a sua existência. É uma característica do ser humano querer se apropriar das coisas e delas não querer se desfazer. Portanto, sendo os direitos reais essa relação que se estabelece entre sujeitos de direito, pessoas físicas ou jurídicas de um bem, acaba sendo característico dos direitos reais essa sua permanência, esse seu estado de latência por muito tempo. Diferente dos direitos de natureza pessoal. Quando nós entabulamos um contrato, em regra, o cumprimento das obrigações é marcado por um prazo. Então, as obrigações elas surgem para serem cumpridas e com o cumprimento da obrigação haverá então a sua extinção. Nós temos como forma de extinção das obrigações as maneiras de pagamento tanto direto quanto de pagamento indireto. Então, quando alguém quita o preço entabulado pela aquisição de um determinado bem, nós temos um pagamento direto. Ou quando uma pessoa estabelece que, como forma de pagamento, de cumprimento de uma obrigação, ela dará outro bem, e nós temos uma dação em pagamento, nós temos uma forma de pagamento indireto, ou seja, de cumprimento indireto de uma determinada obrigação. Mas o que eu quero deixar aqui claro é que as obrigações, elas surgem para serem cumpridas e necessariamente, depois de cumpridas, extintas pelo seu cumprimento. Diferente do que ocorre com os direitos reais, que em regra surgem, né, para perdurarem por um significativo estado de tempo, por terem essa característica de serem permanentes, a exemplo do que acontece com o direito de propriedade. Com relação ao nosso encontro de hoje, o que nós estabelecemos como propósito lá no início, que era avaliar as características dos direitos reais e diferenciar os direitos reais dos direitos pessoais, nós entendemos que efetivamente cumprimos com esse propósito e, portanto, encerramos essa nossa conversa por hora, a fim de que no nosso próximo encontro
já possamos adentrar no Instituto da Posse. Dessa forma, temos nesse momento, então, conceituado esse ramo do direito civil, chamado direito das coisas. Temos como nítida a ideia de direitos reais, como sendo essas relações jurídicas que se estabelecem entre sujeitos de direito e bens, as suas principais características e aquilo que os diferencia daquilo que vocês vinham estudando dentro do direito civil até o presente momento, que eram as relações de direito pessoal. Recordem, nas primeiras disciplinas relacionadas ao direito civil, vocês tiveram a oportunidade de adentrar na parte geral do Código Civil. É ver como surge a personalidade dos sujeitos de direito, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, de entenderem o que são os bens, de compreender o que é o domicílio e, posteriormente, de tratar dos fatos jurídicos, dos atos lícitos, dos atos ilícitos, dos atos jurídicos e, principalmente, de tudo aquilo que envolve os vícios de um eventual negócio jurídico. Ainda tiveram a oportunidade de falar sobre a prescrição e a decadência e também sobre as provas dos negócios jurídicos. Para aí, então, adentrar no estudo do direito obrigacional, em especial das obrigações, nas suas mais diversas formas, dos contratos, em especial dos contratos típicos, aqueles regulados pelo Código Civil, para agora, então, já no Direito Civil 5, passarem a abordar as relações que se estabelecem não mais entre pessoas, mas entre uma pessoa e um bem. Feita, então, essa introdução, estabelecidos esses parâmetros, nós encerramos esse encontro e damos espaço para que, num momento posterior, a gente venha falar sobre a posse. Um abraço, até mais.